Bom dia, amigos, tudo bem? Vou falar hoje com vocês sobre obesidade. A obesidade, ao contrário do que muitos pensam, é uma doença, sim, é uma doença crônica e que pode trazer inúmeros malefícios à nossa saúde. A obesidade é uma doença que o paciente veste todo dia, pois não tem como esconder. Isso leva a uma série de transtornos sociais, transtorno no trabalho, vários estigmas. Infelizmente, isso ainda existe no nosso meio. Pessoas deixam de ser contratadas pelo fato de serem obesas, né? Pessoas são marginalizadas em vários meios sociais pelo fato de serem obesas. Tá? Então, a obesidade deve ser encarada como uma doença crônica e deve ser tratada como tal. Infelizmente, essa história de que a pessoa é obesa porque quer, porque come muito, porque não faz atividade física, isso não existe. Porque toda a nossa sociedade, infelizmente, uma sociedade mercantilista, uma sociedade que só visa o lucro, a indústria alimentícia, ao longo de várias décadas, ela marginalizou vários tipos de alimentos, como as gorduras saturadas, em prol de alimentos refinados, de alimentos de consumo rápido, né, de carboidratos, de elevado índice glicêmico, que aumentam muito aí a obesidade. Né? A alimentação natural foi substituída por um fast food, por um junk food. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para se alimentar, não têm tempo para fazer a sua comida e se alimentam de forma rápida, de forma inadequada, com McDonald's, com Bob's, enfim, com vários alimentos que não têm nenhum valor nutritivo, são riquíssimos em calorias e vão levar à obesidade. A obesidade, para ser reconhecida como uma doença, levou bastante tempo, né? Mas já em 1760, o Malcolm Fleming, ele disse que a obesidade ela poderia ser chamada de doença, porque ela causava limitação aos exercícios livres, às funções animais e encurtava a vida deles. Então, já nessa época, o Malcolm Fleming disse que a obesidade poderia ser chamada de doença. Mas somente em junho de 2013, a Associação Médica Americana reconheceu a obesidade como uma doença que merecia uma atenção pública, né? E a partir daí, a obesidade hoje está catalogada no Código Internacional de Doenças. Tá? A obesidade, como eu falei, pode causar inúmeros males à saúde, aumenta muito o risco de hipertensão arterial, de diabetes tipo 2, de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral, de apneia obstrutiva do sono, piora a função erétil, piora a libido, causa hipogonadismo, aumenta muito o risco de vários tipos de câncer, entre várias outras doenças. E por que acontece isso? Porque a obesidade, ela causa uma inflamação crônica sistêmica. A nossa gordura, ela funciona como um órgão endócrino, ela libera várias citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias vão deteriorando as nossas células e os nossos tecidos, ocasionando um envelhecimento e ocasionando vários tipos de doença. Tá? Esse artigo, recém-publicado na revista Nutrients, em 2021, né, ele mostrou que não só a obesidade, mas também o sobrepeso, ou seja, aquelas pessoas que têm um índice de massa corporal, um IMC, entre 25 e 30, já tem uma incidência total elevada, tanto de AVC isquêmico quanto de AVC hemorrágico, em ambos os sexos. Ou seja, não só ser obeso causa problema de saúde, mas o fato de a pessoa já estar no sobrepeso aumenta muito o risco. Né? Isso foi um estudo grande com uma população de mais de 2 milhões e 700 mil pessoas. Um aumento discreto no IMC a partir do sobrepeso, que a partir de 25 já aumenta muito o risco de mortalidade. Nessa tabela aqui, um IMC quando passa de 25 a 27,5, já tem um aumento de mortalidade de 7%, de 27,5% a 30%, de 20%. Né? E quando o IMC está acima de 40, o risco de mortalidade por qualquer causa aumenta cerca de 196%.
Então isso é muito grave. E a obesidade deve ser encarada como uma doença, deve ser tratada e deve ser combatida, tanto no particular como uma política de saúde pública. Porque isso evitaria muito os internamentos, diminuiria muito a taxa de ocupação hospitalar. Nesse outro artigo aqui, ele nos mostra que perdas modestas de peso já causam um impacto muito grande na saúde das pessoas. Ou seja, se a pessoa conseguir perder até 5% do peso, já melhora a sua glicemia, já melhora os seus triglicerídeos, já melhora a sua pressão arterial sistêmica. Se perder entre 5% e 10% do peso, já melhora os fatores de risco para doenças cardiovasculares, como a pressão arterial diastólica, a estetohepatite não alcoólica, melhora das dores articulares, da artrose e melhora da apneia obstrutiva do sono. E quando ocorre uma perda entre 10% a 15%, isso já tem um impacto na mortalidade, ou seja, já diminui muito o risco dessa pessoa morrer, de ter uma morte súbita, de ter uma morte por um AVC, por um infarto, tá? Então, a obesidade ela é causada por várias causas. É uma doença multifatorial. Então, não é só essa questão de comer muito e fazer pouco exercício. Não, a obesidade tem vários motivos. Existem várias causas para a obesidade. Tá bom? Então, o modo como a pessoa se comporta, seu sedentarismo, a dieta, os hábitos ruins, causas genéticas, causas epigenéticas. O estresse influencia muito, porque o estresse aumenta os hormônios do estresse, que aumentam a nossa atividade inflamatória. O uso de medicamentos que aumentam a obesidade. O fato da pessoa dormir de forma inadequada, de ter um sono não reparador, de não produzir a melatonina, que é um importante hormônio antioxidante, né? O fato de conviver com disruptores endócrinos, como poluentes, como pesticidas, inseticidas, que impedem que nossos hormônios ajam de forma apropriada. Alguns tipos de infecção também podem aumentar o risco de obesidade. A poluição, a gravidez tardia, então vários motivos levam a pessoa a ser obesa, tá? Então é isso aí, pessoal. Inicialmente eu queria dar essa abordagem geral sobre a obesidade para vocês terem uma noção dos riscos da obesidade e depois, em outros momentos, eu irei falar de aspectos mais específicos sobre o tratamento e sobre uma abordagem efetiva no tratamento de obesidade, pois é possível perder peso sim, independente da sua idade, seja você tenha 20 anos, 30, 40, 50, 80 anos, é possível você perder peso de forma adequada e de forma prolongada. Tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.